Bom, agora nós vamos decolar, continuar o nosso voo com a Carolina Carnax, da Gol. Ela é psicóloga, especialista em carreira pela FIA e em psicologia analítica pela Unicamp. Ela é responsável pelos últimos processos seletivos de tripulantes na Gol Linhas Aéreas e atualmente é business partner. Com vocês, a nossa Carolina Carnax. Bom dia. Gente, no processo seletivo, vocês que ficam nervosas, né? Aqui é a gente que fica, né? Prazer estar aqui. Ano passado não pude estar, né? Mas quem esteve aqui me representou muito bem, que é a Thaís. Ela está aqui hoje, né? Queria que ela levantasse. Thaís? Ela foi a nossa copiloto que foi aprovada no processo interno, né? Então, hoje ela trabalha no administrativo lá da Gol, então ela está muito ali no time do safety, né? Tem também aqui comigo a Marisa. Marisa. Ela é BP lá na Gol e ela atende, né, o time de operações, tá? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho aí de como que é o nosso processo, mas o que eu vou trazer hoje é muito baseado no nosso último processo. A gente fez lá em 2018, 2019, mas sempre quando a gente vai abrir um novo processo, a gente revisa todas essas etapas, né? Algumas coisas que eu trouxer aqui, elas podem mudar caso a gente abra um processo seletivo. A gente ainda não tem nada muito confirmado para esse ano, tá? Mas não é um não definitivo, estamos estudando. Então, vamos lá. Pode passar. Eu trouxe aqui uma colinha. Pode passar. Então, trazendo um pouquinho aqui da foto da Gol, né? Hoje a gente tem aí quase 15 mil colaboradores, dentre eles são quase 3 mil são comissários, né? E quase 2 mil a gente tem aí dos tripulantes técnicos. Estamos com 87 bases nacionais, 12 internacionais e temos hoje 5 bases que são de tripulantes, né? Que é onde fica os nossos DO e da onde saem os nossos voos para os tripulantes se apresentarem. Então, a gente tem hoje base no Rio, São Paulo, Brasília, Fortaleza e Porto Alegre. Então, quem aí se interessar pela Gol já sabe que esse é essas bases são aonde a gente vai recrutá-las, tá? Então, trazendo um pouquinho dos números de mulheres. Hoje a gente tem aí 44% do nosso time de águias, ele é composto de mulheres, tá? 36% estão na liderança, e olha só quando a gente abre aí para o time dos tripulantes técnicos, né? A gente tem 3% de mulheres que estão na tripulação técnica, e dentre elas, né, quase 1% ali é de mulher comandante e 4% de copilotos. Então, a gente precisa muito melhorar esse número, né? Vamos trabalhar, Kalina. Pode passar. Então, aqui um pouquinho dos nossos requisitos, tá? Aqui são os requisitos mínimos que a gente exige para a entrada, né, de um copiloto na Gol. Isso muito baseado no processo anterior. Então, como eu disse, isso pode ser revisado muito com a chefia de pilotos, tá? Então, o mínimo de 500, né, as licenças, né, válidas, o inglês e o CMA. Então, para vocês se candidatarem, vocês precisam ter este mínimo. Hoje a gente utiliza a GUP, né? Na época a gente utilizava o Vagas, mas hoje a gente está também com a plataforma da GUP. Pode passar, por favor. Então, aqui são os requisitos diferenciais, tá? Então, tudo que vocês... Ali são os mínimos, e tudo que vocês tiverem a mais, isso vai contar também na hora da seleção, tá? Então, durante as etapas, quando a gente tiver em uma das etapas, quem tiver esses diferenciais vão ser priorizados também para avançar nas etapas seletivas. Então, quanto mais cursos vocês fizerem, mais experiências vocês tiverem, mais vocês vão avançar nas etapas e ser prioridade para chamar.
Pode passar, que agora eu vou entrar nas etapas em si. Então, a gente tem toda a triagem, né? Todo o nosso processo seletivo ele era realizado presencialmente, né? Então, hoje pode ser que a gente faça algumas etapas muito no online. Então, após a candidatura, a gente tem toda essa triagem de revisão desses documentos, e aí todos os aprovados vinham para uma prova técnica, né, que era muito baseada aí, aquela prova teórica, baseada nos cursos que vocês já fazem. E aí, nesse dia, a gente fazia toda a checagem das documentações. E aí, quem tivesse os diferenciais era muito baseado numa lógica de pontos, né? Então, cada um daqueles requisitos diferenciais que eu trouxe para vocês, eles tinham umas pontuações, e isso a gente ia linkando e vendo qual candidato tinha mais pontos de acordo com a prova, com a nota da prova teórica dele. Aprovado na prova teórica, a gente passava aqui para os testes psicológicos, né? Quando a gente fala de avaliação de piloto, a gente olha muito para a segurança. Segurança é o valor número 1 da Gol, né? Quem conhece a história sabe o quanto a gente preza pela segurança. A gente é uma empresa jovem, né? Estamos no mercado desde 2001, uma empresa brasileira. E quando a gente olha muito, né, em conjunto, esse processo ele foi muito desenhado com o nosso time do safety de fatores humanos, né? Então, segurança era o que a gente priorizava muito na época, e hoje eu tenho certeza que, se a gente tiver um novo processo, isso também será priorizado. Então, dentro dos testes psicológicos, a gente aplicava, eram três avaliações. Uma de atenção, né, então era uma bateria que a gente avaliava a atenção, um de raciocínio lógico e dois de personalidade. Um muito voltado para a impulsividade, para a tomada de decisão, né, porque a gente tem lá o técnico, vocês são treinados, é muito o que o Heitor trouxe, né? Hoje é muito mais o gerenciamento da aeronave. Então, como a pessoa toma decisões, né? Como que é a impulsividade dela? Então, como é esse gerenciamento dentro da cabine de comando? E o outro é um inventário de personalidade muito ligado àquele conceito americano de Big Five, né? Que a personalidade ela é pautada em 5 instâncias, tá? Após a aplicação desses testes, né, e as avaliações, a gente vinha para a avaliação prática, que é o simulador, que era a etapa mais esperada, né? É a mais esperada, e eu acho que era a mais tensa para todos vocês, né, e para os candidatos. Por quê? Os pilotos, os candidatos, eles eram avaliados lá no simulador da CAI, que é onde a gente faz o treinamento dos nossos pilotos, né? Eu tive a oportunidade de ir, né? Então é muito legal, e eu tive a oportunidade de pilotar. Foi um desastre, né? Quase quebrei lá. Mas é muito legal, né? Você entra lá, de fato, parece que você está dentro da aeronave. Então, isso já brilhava os olhos dos candidatos. Então, chegava nessa etapa, ela era a mais desejada, né? Então, aqui era feita por 2 checadores, que a gente já fazem os cheques dos pilotos, né, nos treinamentos normais, e o coordenador da tripulação técnica, que, coincidentemente, foi o comandante que operou o primeiro voo, né, de inauguração da Gol. Então, esses 3 comandantes faziam toda a avaliação, e esse candidato ele fazia um voo de 30 minutos. Então, era avaliado um voo manual e por instrumento, né? Então, um pouso, e uma decolagem e 2 pousos, tá? Então, isso era feito dentro do simulador e o resultado era dado na hora. Também tinha essa tensão, né? Então, após essa avaliação, a gente vinha para a entrevista final, que a entrevista final era, de novo, comigo e com o piloto-chefe. Então, muito do que a gente avaliou nos testes, né, o que foi avaliado dentro de toda a tratativa do simulador, a gente olhava aqui na entrevista final e olhava muito para a pessoa. Então, não era aquela entrevista que a gente olha hoje no mercado, que era muito pautada em experiência, né, em competência. Era uma entrevista que a gente olha o candidato de uma forma holística, né, uma entrevista mais psicológica da coisa, tá? Então, é muito assim, quem é a pessoa, né, por detrás desse sonho? Como ela construiu, né? Como que ela conseguiu chegar, né, nesse sonho? E eu sei, gente, que é muito
muito difícil para algumas pessoas. Eu ouvi várias histórias que me tocaram, né? E a gente sabe o quanto a gente tem que ter seriedade dentro desse processo, porque a gente mexe muito mesmo com o sonho de vocês, né? E quem fosse aprovado já ia direto para os exames admissionais e decolava para o treinamento inicial aí, tá bom? Pode passar. Acho que eu finalizei. É isso, gente. Fui rápida para manter a pontualidade.